Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos em instantes iniciar a nossa live, amém? Então você já pode vir chegando, já pode deixar aí o seu coraçãozinho, né? Já pode aí enviar aí através desse aviãozinho aí essa live para sua rede de contatos, amém? E hoje a gente vai estar trabalhando questão muito pertinente nos dias atuais, né? Questão acerca da ansiedade no ambiente escolar e espero que você possa desfrutar, né? Desse momento de aprendizado, né? Então já chega, já deixa teu coração aí, já envia aí para os teus amigos irem chegando, né? A essa nossa live. Pessoal, a nossa live ela tem o intuito, né, de além de trazer conhecimento acerca de diversos aspectos do que diz respeito ao desenvolvimento do ser humano, também de divulgar um departamento da comunidade de Campina Grande, o departamento que visa educação, né, a educação o departamento socioeducacional da comunidade de Campina Grande, através da FIEL, né, a Faculdade Integrada de Educação e Liderança, onde a gente vai poder desfrutar, né, de diversos cursos voltados para três aspectos da vida do ser humano, né? O pessoal, o emocional e o espiritual. Então nós tivemos 15 dias atrás a live sobre chamado, né? O nosso pastor Welder. Hoje a gente vai desfrutar um pouco do nosso amado irmão Alisson Bento, que já está por aqui já, daqui a pouco ele chega junto. A gente vai falar hoje sobre uma questão que está muito viva, né, nos nossos dias, sobre ansiedade e ansiedade no ambiente escolar, tendo em vista que é um tema que praticamente todo mundo já passou, né? Todo mundo aqui que passou pela escola ou está na universidade já teve esse desprazer de lidar com esse problema. Então a gente da Fiel, a gente da comunidade, através da Fiel, tem disponibilizado essas lives para que você possa adquirir conhecimento, adquirir instrução, né, desses aspectos da vida pessoal, emocional e espiritual, certo? Você possa se desenvolver, crescer como discípulo, como pessoa, né, como cristão. Então a gente tem esse intuito. Então dá força pra gente, tá certo? Assim que terminar a live, eu vou deixar aqui o arroba da Fiel, né? Mas é fiel_CG. Você vai lá, segue, né? Segue o Instagram, fica por dentro, né? Daquilo que a gente vai estar preparando para você aí pela frente, certo? Deixa eu ver se meu irmão Alisson Bento já apareceu por aqui. Alisson, se você estiver por aí, meu irmão, já peça para participar do da live que eu já coloco você. Certo, pessoal? Então hoje a gente vai estar trabalhando, né, ansiedade no ambiente escolar, mas a gente sabe que a ansiedade ela está presente em todos os ambientes, né? Mas ali no contexto escolar, no contexto de educação, a gente sabe que há uma evidência mais forte disso. Então a gente vai estar trabalhando aqui com a Alisson, certo? Alisson Bento. Daqui a pouco ele chega por aí. Deixa eu ver se ele está por aqui. Vamos aguardar um instante, ver se eu consigo entrar. Então você já vai dando um coraçãozinho aí, já vai deixando a live aí em alta, pra gente alcançar mais pessoas. Olha ele aí. Olha o homem que gosta de dar zero aí nas provas. E Alisson, você me escuta, meu irmão? Como é que você tá?
Oi, Elias, boa noite. Tá me ouvindo? Estou sim, estou lhe ouvindo. Acredito que o pessoal também está conseguindo escutar bem. Eu disse assim, olha aí o rapaz que gosta de dar zero nas provas, é verdade? Leite? Não, 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 não. Olha, rapaz, se entrar aluno do professor Alisson aí, viu? Diga aí se ele é carrasco ou não, né? Não, não. Boa noite a todos aí. Prazer, satisfação enorme poder participar desse momento que certamente é muito rico, muito importante, né, para a formação humana, psicológica, emocional de cada um de nós. À disposição desde já, Elias. Amém. Que bom, Alisson. Que bom que você entendeu, né, a criticidade do tema, né? E eu lembro que assim que eu falei para você, né? Você disse, olha, não, eu topo sim. Isso é algo que eu vivo na minha profissão, eu convivo com isso diariamente. E você é uma autoridade no assunto, né? Na verdade, você é professor de história, não é isso? É especialista em direito humano, né? Especialista em educação e é mestre em história, né? E você hoje é professor na rede pública, municipal e estadual, não é isso? Exatamente, exatamente. Exatamente, exatamente. É, É, a questão a questão do retorno do aqui, mas eu retorno aqui, mas eu vou vou. Peraí, acostumando. acostumando. Quando você fala, quando você falar, eu vou mutar o meu e fica melhor para você, repara, ó. Ok, ok, então. Ótimo, ótimo, excelente. Bem, então, desde já agradecer ao convite, os meus mais escolhidos agradecimentos a você, Elias, e a todo o pessoal da Fiel, todo o pessoal da comunidade evangélica de Campina Grande. É uma honra, como eu disse, uma alegria muito grande poder participar desse instante e de forma muito simples, de forma muito leve e suave, poder trazer um pouquinho da experiência adquirida ao longo dos anos, né, nas discussões, na vivência no campo escolar, na sala de aula, que nos últimos tempos, digamos assim, podemos ser mais diretos, nos últimos anos é um tema muito vivo, é um tema muito necessário, é um tema que carece de um verdadeiro enfrentamento e que além do próprio ambiente escolar, ele ele tá presente na nossa vida, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, independente de se é a escola ou não. Então, esse é um tema muito caro, a meu ver, porque mexe diretamente com a saúde, né? E a saúde emocional das pessoas. E principalmente quando a gente fala sobre o ambiente escolar, a gente está lidando na sua grande maioria, pessoas num processo de formação, que são os adolescentes, na fase, né, da transição ali de infantil para juvenil, mas também os professores, né, todo o pessoal da equipe escolar, enfim. Mas, em sua grande medida, podemos falar que esse é um tema importantíssimo a ser debatido, a ser enfrentado, e que daqui por diante precisa ser visto, penso eu, com mais carinho, precisa ser visto com mais cuidado, com mais atenção, de modo que é importante também ser tratado, ser cuidado, ser bem visto por todos nós. É legal, Beto, você fazer esse preâmbulo, né? Porque a gente sabe da necessidade que envolve, né, a ansiedade, mas ainda nesse contexto educacional, né? Então, eu já vou começar lhe apertando aqui, né? A gente sabe que houve a reclusão, né? Houve digamos assim, o impedimento das atividades públicas lá em março de 2020, não é isso? E eu lembro que a educação foram os primeiros profissionais a parar as atividades, né? Iniciarem de maneira remota.
e também foram os últimos a voltarem, né? E assim, eu queria já abrir perguntando para você o que é que você pôde perceber, né, nesses pouco mais de 2 anos que tivemos essas mudanças dessa modalidade de ensino, né, a falta ali do aluno dentro da sala de aula. Eu creio que o aluno também sentiu falta do professor ali no convívio, com aquela questão das telas, ninguém sabia como seria, aquele medo, a questão, por exemplo, das provas, como seria, o pessoal que fez Enem em 20, 21, né? Como é que você enxergou esse momento que a gente passou de pouco mais de 2 anos aí, digamos assim, recluso, né? Sem esse contato com as pessoas? Queria que você desse seu depoimento nesse sentido. Sim, sim. Novamente, dar boa noite a todos que estão chegando aqui na live, que estão nos dando a honra, né, de nos acompanhar nesse instante, nesse momento muito precioso. Eu sei que por aqui irão passar pais, irão passar alunos, irão passar pessoas que talvez não entendam a complexidade do tema, mas que é extremamente importante, principalmente para quem é pai, para quem é mãe, para quem tem filhos, nesse processo de aprendizagem, de formação. E é muito importante estar atento ao que a gente está discutindo aqui nessa noite, né? Assim, em termos técnicos, aqui se encontra o Felipe Elias, que é mais, digamos assim, preparado para tratar da questão técnica, né, do ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista experimental, da vivência, eu posso também dar a minha colaboração aqui. Então, eu peço que todos que estejam entrando aqui, que fiquem atentos, que se puder trazer algum relato, algum comentário também é muito importante para a gente. Como a Elias disse, esse vídeo vai ficar salvo aqui nas redes e certamente se a pessoa não tiver a oportunidade de assisti-lo ou vier assistir futuramente, certamente receberá, né, um conhecimento importante para a sua vida. Então, Elias, já tocando nesses aspectos aí, e eu peço a você que se porventura eu estiver me alongando muito, faça aí a intervenção, viu? E pode chamar aí, porque às vezes a gente dá uma banguela aqui direto. Mas assim, sabe, Elias, essa questão da pandemia, ela é um dos fatores que afeta diretamente. Eu poderia dizer hoje para você, e aí eu falo com toda tranquilidade, porque eu não falo só por mim, eu falo pelos colegas que diariamente nós convivemos, e ali nos horários de intervalo, entre uma aula e outra, nos intervalos de tomar do café, ali a gente sempre conversa uns com os outros, e os relatos, eles são muito frequentes, né, de uma verdadeira explosão de casos na escola, de ansiedade, de alunos que estão passando por dificuldade, que nem eles têm a noção devida do que estão passando, nem nós também, como professores, sabemos muito como enfrentar essa questão, esse problema, de modo que ele também afeta a nós, como professores, né? Então, assim, nós tivemos um tempo de adaptação, que a gente teve que mudar, né, por força da questão da pandemia, e aí, de certa forma, para muita gente diz, não, mas, e essa é uma visão muito distorcida que muita gente precisa compreender bem. Muita gente acha que o professor ter ficado em casa, ele não trabalhou, ou passou muito tempo recebendo sem trabalhar, quando na verdade é o contrário, é extremamente radical, né? O professor, ele teve que trabalhar praticamente dobrado. Ele teve que preparar aulas, ele teve que se adaptar, ele teve que trabalhar sem um retorno, sem um feedback do aluno, ele teve que trabalhar o tempo inteiro, e eu digo isso com propriedade, porque eu ainda estou nessa fase de transição, eu trabalho em um período presencialmente, fisicamente falando, dentro da escola, mas em outros momentos ainda de modo remoto. E nós sentimos na pele o quanto isso é difícil, porque além do processo de adaptação com as tecnologias, o computador, o aplicativo, o retorno do aluno, né, a gente sente do lado de cá da tela uma certa frieza, porque a gente não tem a empatia, não tem o olhar humano, a gente não tem a voz viva do aluno, a gente não olha, não sabe o que é olhar no olho e sentir a dificuldade e saber e poder ajudar.
né? Então, assim, existem casos e casos que os alunos não conseguem mais também, já cansaram, né, daquele processo de remoto. É bem cansativo ficar ali horas e horas à frente do computador, e eu diria muito claramente, sabe, é uma concorrência muito desleal durante todo esse processo. Nós temos uma sala de aula é, online, onde o professor tenta passar o conteúdo, mesmo com as condições ou alguma estratégia didática a ser utilizada para tentar segurar o aluno, mas do outro lado ele está com o celular que pipoca mensagens do WhatsApp, pipoca notificações do Instagram, pipoca notificações do YouTube, um colega, outro colega. Então ali ele, na verdade, muitas das vezes, e não precisa estar dizendo isso aqui, que todo professor sabe, os alunos deixavam lá o professor falando sozinho, muitos né, iam fazer outra atividade, iam dormir, tomar banho, enfim, e muitas das vezes a aula acaba e aquele aluno não desliga a câmera, nem desliga, aliás, aquele aluno não sai da aula porque ele nem estava assistindo. Então, essa é uma vivência muito difícil, uma vivência muito dura para nós enquanto professores. E esse lado remoto, essa vivência remota, ela traz um efeito muito ruim na vida física, na vida real, né, na vida real do aluno, na vida real do ser humano, porque aí nós vamos passar por essa retorno, e o aluno ele vai sentir nas costas aquele tempo perdido, né? Nós como professores, nós falamos muito que é como se fosse uma fase escura que a gente não tem direção, não sabe muito como fazer, não sabe muito para onde seguir, não sabe muito como caminhar. E aí a gente retorna para a sala de aula e a gente encontra uma realidade extremamente difícil, uma realidade que a gente não estava acostumada, porque aí, como eu disse a você, a gente sai de um período que o aluno estava na sala de aula e de repente ele agora chega de volta da sala de aula com problemas, com dificuldade de leitura, de escrita, com dificuldade de atenção, de foco, de aprendizagem, de não conseguir interpretar, de não dar atenção ao professor, de assim, o regramento disciplinar da escola, ele não consegue se adaptar com certa facilidade, porque ele está um processo de mais de 2 anos em casa, que de certa forma tem uma liberdade maior. Então, o retorno para o ambiente escolar, ele é difícil para todo mundo, né? E de modo que a escola ela tem que ter um equilíbrio para não ser tão radical, nem ser não ter tanta liberdade para o aluno. Ele possa entender que o ambiente escolar é de fato um ambiente também de aprendizagem, mas de disciplina, né? Então, todo esse arcabouço que eu estou falando aqui, de não compreender bem, de afastar-se da escola, é difícil para nós como professores, mas também é difícil para os alunos. Mas o efeito disso, e aí a gente vai falar ao longo da live, é um efeito muito ruim, é um efeito muito negativo, e a gente sente todos os dias na pele essas dificuldades. Legal, Alisson, você trazer esse relato, né? Que é de fato o que você viveu na carne, né? E ainda vive, como você falou, né? O processo ele não encerrou, né? Ainda você está vivendo, a gente ainda está vivendo esse ambiente meio lá, meio cá, né? Aí, Alisson, eu queria ver contigo, eu não sei se você, com certeza você soube, né? Daquela escola lá em Recife, que teve um surto coletivo, né, de 26 alunos que tiveram uma crise de ansiedade, né, meio que algo ali coletivo. Você, como professor, como é que você enxergou, viu, entendeu esse momento? E se nas escolas em que você dá aula, houve um momento assim de reflexão sobre o que aconteceu, se você se passou pela sua cabeça de fazer algo, se foi feito, que você pudesse rolar em cima dessa situação que aconteceu especificamente lá em Recife. Elias, assim, eu sei que aqui na nossa live, tenho certeza que tem vários colegas que são professores e que passam por essa situação diariamente, né? Então, esse tema que você provoca, o fato ocorrido lá em Recife, o surto coletivo, ele é, a meu ver, uma consequência desse momento novo que a gente vive,
e que nós também não somos preparados para isso, né? O que a gente sente hoje, e eu posso falar com toda tranquilidade, sem nenhum medo, de dizer é que nós, professores, nós não estávamos preparados para enfrentar um momento pós-pandemia. Nós não sabíamos efetivamente o que encontrar. E nem tampouco o tamanho dessa realidade, dessa complexidade, né? Então, o que, de modo geral, a gente começar a falar desse tema, é preciso a gente olhar um pouquinho para trás, para o antes da pandemia, e há quanto tempo que a gente já não trabalha falando sobre bullying, por exemplo, na escola, né? Que a gente já não trabalha falando sobre a questão do respeito ao aluno, do aluno um com o outro, professor, dessa relação. Então, esse é um trabalho que a gente já faz com muito tempo. Entretanto, muitas vezes, esse trabalho, por mais árduo que seja, por mais difícil que seja de tentar conscientizar, de tentar fazer com que o aluno compreenda que a relação dele com um com o outro, né, essa vivência diária, muitas vezes ela não é bem vista, ela não é tão levada a séria, né, esse momento, digamos assim, esse olhar socioemocional, né, ele não é tão levado a sério. E a gente passa por um processo de pandemia, e como eu disse, e um momento muito difícil para todo mundo. A gente tem percas de pessoas muito próximas, a gente, a gente tem um bombardeio de informações negativas todos os dias pela mídia, pela imprensa, pela TV, pelos jornais. Enfim, a gente conhece pessoas próximas nos hospitais, e aí, assim, isso gera um ambiente muito ruim, um ambiente muito negativo, de medo, de temor, né? E aí a gente volta para a escola com esse receio. Será que eu vou pegar a doença? Será que eu vou adoecer? Será que eu vou morrer? Será que eu vou passar desse processo? Será que eu vou conseguir passar dessa pandemia e lá na frente eu dizer, eita, eu venci aquele processo? E ao mesmo tempo que isso, a gente vê um vizinho, vê um amigo, vê um primo, vê um tio falecer, está no hospital, na UTI. Isso por si só, naturalmente, Elias, isso gera um desgaste na cabeça do professor, né? E aí o aluno vem para a sala de aula, imagina só, a gente nunca é acostumado, a gente não é da área de saúde, então a gente não é acostumado a lidar com esses equipamentos, como por exemplo uma simples máscara. E aí a gente volta para um ambiente escolar, ter que usar uma máscara o tempo inteiro, que dificulta diretamente nossa fala, a nossa respiração, o nosso controle de voz, o tom da voz. E o aluno também tem que lidar com isso o tempo todo. E a escola, na tentativa de conscientizar o aluno, está o tempo todo ali disciplinando. Usa máscara, tem cuidado, usa máscara, não trouxe a máscara não, toma aqui essa, pega essa aqui, olha o álcool gel, olha a distância, cuidado com a troca de... Então, aquele cuidado excessivo da escola no sentido de certa forma, de proteger o aluno, de nós nos protegermos também. A gente gera, de certa forma, um sentimento de pânico, um sentimento de medo, um sentimento de temor. De modo que, se você, de repente, tem a notícia na escola que um aluno ou um professor tá com o vírus, hoje não, a gente já está acostumado, já tem as vacinas, a gente já tem, de certa forma, sabe vivenciar melhor com esse pós-pandemia, né? Mas naquele início, né, era uma coisa meio difícil, e temeroso, inclusive, né? Então, quando a gente tinha, eita, fulano está com alguns sintomas gripais, nem vem, fica em casa, ou eita, fulano está doente, vai adoecer, vai pegar todo mundo na escola. Então, aquele momento inicial é um momento muito tenso, muito difícil. E a meu ver, isso gera uma pressão muito grande. Isso gerou uma pressão muito grande em todos nós, professores. E quando eu digo, Elias, que é preciso ter um olhar mais sensível a esse ambiente educacional, né? Porque, de fato, nós, professores, também sentimos isso na pele. Nós sentimos essa pressão, nós sentimos essa dificuldade de lidar, né? De nós vermos, às vezes, o aluno passar por uma situação e a gente não saber exatamente como proceder, de o que dizer, do que falar, de como saber ouvir. Então, o aluno muitas vezes o aluno está passando por uma crise de ansiedade e nós não sabemos do que se trata. Então, em primeiro lugar, assim, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa ter muito claro para enfrentar isso é o respeito ao tema, é a seriedade ao tema, sabe? Muita gente acha, não, isso é uma bobagem, isso é uma besteira, mas eu acho que é o primeiro ponto que cada um de nós, e aí eu falo para
nós professores, mas falo também para os pais que acompanham. Muitas vezes tem um acompanhamento muito distante dos filhos, e aí os filhos estão passando por um momento que o pai não consegue compreender, o pai não consegue entender ali o silêncio, né, o afastamento, o isolamento, as notas, o comportamento, enfim, e às vezes adoece, às vezes começa a ter problemas de saúde, que é um dos sintomas da própria ansiedade, e não é nada praticamente biológico, não é nada do corpo, é apenas um movimento do corpo, né, ali tentando dar uma resposta àquela situação de ansiedade, né? Então, é muito normal, é muito natural. O que aconteceu lá, como você falou, o surto coletivo, na verdade, ele acontece também em outros locais, não com a mesma dimensão, mas todos os dias os professores enfrentam isso em sala de aula. Aluno que, de repente, a gente encontra o aluno de cabisbaixo, o aluno que está ali chorando do nada, o aluno que não quer se alimentar, o aluno que sonâmbulo, que a gente está ali falando e ele não está compreendendo, e é muito atípico isso, e que a gente vê, não, isso não é normal, o aluno está com esse comportamento assim, está com esse comportamento. O aluno que é muito extrovertido de uma hora para outra, ele está muito isolado, muito quieto. Então, é claro também que tem muitas questões familiares, de vivência, do dia a dia por trás disso. Né? O ambiente nosso que a gente vê é dentro da escola, mas muitas vezes ele traz para a escola um reflexo daquilo que ele está vivendo no dia a dia, em casa, dos problemas que ele convive com a família. Então, você falou assim, Alisson, como é que tu vê, o que é que pode ser feito? Como eu digo, eu acho que o primeiro passo, o pontapé inicial para enfrentar essa questão é seriedade com o tema. A ansiedade não é brincadeira. Por mais que o aluno possa... E aí eu falo com tranquilidade, Elisa, eu vou concluir já essa parte. Assim, a gente encontra muito aluno no dia a dia, os professores que estão aqui vão concordar e vão saber o que eu estou falando. O aluno que diz, professor, eu estou com uma crise de ansiedade, nem eles próprios sabem do que se trata. Mas certamente não é uma invenção do nada. É algo que está inquietando, é algo que está tirando a paz do aluno, é algo que está impedindo que ele se relacione melhor, que ele aprenda. Então, quando a gente fala que é preciso encarar o tema com o respeito que ele merece, com a seriedade que ele merece, é porque a gente precisa ter uma sensibilidade para dizer que, ó, isso não é besteira, isso é algo que pode ser agravado, pode piorar e levar a uma situação descontrolada. Bom, legal. É isso aí. Alisson, eu fiz uma pesquisa rápida, né? E descobri que, assim, descobri o que já era meio que óbvio, né? O Brasil, ele é considerado o país mais ansioso do mundo, né? Cerca hoje de mais de 20 milhões de brasileiros têm transtorno, né? E tem uma diferença entre você ter, tá por um momento ansioso e ter de fato transtorno, né? Diagnosticado ali por um profissional da saúde, né? Então, assim, quase 11% da população brasileira é diagnosticada com transtorno. Assim, passou ali no psicólogo, fez os testes clínicos, foi descoberto que ele tem o transtorno de ansiedade. E grande parte dessa parcela, né, está nos estudantes, porque, afinal de contas, digamos assim, onde se passa a maior parte da vida, se passa ali dentro do ambiente escolar. Seja lá na escola pública, no médio, no fundamental, e também na universidade, né? E aí, você que está muito recente, mas eu vi que você também é especialista em direitos humanos. E eu queria que você trouxesse seu olhar em que sentido, né? Apontasse para que direção. A gente sabe que esse gap, né? Esses 2 anos que a gente teve, né, de pandemia, ele agravou muito esse aspecto da questão da ansiedade nos alunos. E você sabe que a ansiedade ela dificulta o processo de aprendizagem, torna mais difícil, é mais complicado, né? Então, assim, é possível mensurar, né? Para hoje, talvez não, porque está muito recente, mas para o futuro próximo, uma divergência, uma distância ainda maior entre o rendimento dos alunos da rede privada para a rede pública, né? E você pensasse seu olhar nesse sentido também, nessa questão que a ansiedade traz, a dificuldade do aprendizado e essa diferença, se ela vai se acentuar ainda mais entre aqueles alunos que, digamos assim, têm uma estrutura melhor,
a família tem condições de levar no psicólogo, para o lado que é a maior parte do bolo, né, que é o da rede pública, que na verdade é o professor que tem que estar ali levando, enfim. Excelente, excelente, Elisa. Excelente tema, excelente provocação para a gente discorrer ainda mais sobre essa questão. Antes, porém, agradecer a todo mundo que está participando, está comentando. Agradecer a Érica, minha coordenadora, que participou aí, comentou. Pessoa extremamente inteligente, a quem eu aprendo muito também no dia a dia. Então, muito obrigado a todos aí que estão participando conosco desse momento aí com a interação nos comentários. Então, a gente, óbvio que a gente vem de uma realidade social de um país que tem uma desigualdade histórica, né? A gente tem uma desigualdade social, de pobreza e de miséria histórica. Não só o Brasil, vários outros países do mundo. Entretanto, quando a gente fala de educação, nós temos uma diferença ainda maior, porque nós temos a escola privada, nós temos a escola pública, né? E isso é muito fácil de ser constatado. A escola pública, ela tem seus problemas estruturais, ela tem seus problemas de ordem, né, de apoio pedagógico, psicológico, e também é muito claro que com a crescente carência e a necessidade de profissionais, naturalmente a escola pública ela vai tendo que também se adaptar a esse momento, que é de inserir em seus quadros, né, na rede, profissionais, né, do âmbito da psicologia, assistência social, enfim, já é de certa forma uma realidade, mas ainda falta muito, mas a gente precisa avançar muito, 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 muito. E aí, quando eu digo que nós viemos, Elias, de um país historicamente com desigualdades sociais, porque assim, naturalmente, o pai que tem um filho numa escola privada, e eu falo nessa condição também, eu sei que muitos pais também estão nessa condição, nós temos uma visão, assim, mais clara daquilo que nós buscamos. E a escola também, ela nos fornece um serviço. Ela cobra por aquilo e oferece aquilo na condição, à medida que nós pagamos por aquele valor. E ela oferece um serviço mais, digamos assim, com profissionais mais qualificados ou mais maiores, uma maior quantidade de profissionais. Não significa dizer que são melhores, não estou qualificando aqui. Mas assim, a escola privada, ela tem uma direção clara que já começa de casa. O pai tem uma visão já mais clara do futuro do filho, né, do que quer, do que pensa. E a escola tenta fazer sua parte. Nem sempre as coisas vão caminhar, nem sempre o resultado vai ser aquilo que a gente busca. Nem sempre significa que vai ser exitoso, que o filho vai chegar onde o pai ou a mãe sonha, ou que a escola busca. Né? O caminho traçado pela escola privada é muito claro. Ela sabe de onde parte e sabe de onde quer levar o aluno. E o aluno também, ao longo do tempo, sabe muito onde quer chegar. Né? O aluno sabe, ao longo do tempo na escola privada, ele vai se moldando, que vai ter que se adaptar, a aprender a fazer simulado, aprender a lidar sozinho, aprender a escrever de caneta logo cedo, ele vai aprender a lidar com testes, com pressões, ele vai ter que resolver provas longas, com tempo limitado, ele vai ter que enfrentar o Enem, ele vai sendo preparado, forjado psicologicamente para isso. Você vai dizer, mas Alisson, e o aluno da escola pública não é? É sim, mas a gente precisa reconhecer que a escola pública é também um reflexo da sociedade que nós estamos vivendo com essa deficiência. Né? Por quê? Porque a escola pública, a meu ver, ela sempre caminha um passo atrás. A gente está sempre correndo para tentar encontrar, sempre alcançar, está sempre correndo para tentar alcançar, ou seja, tentando se adaptar ou se moldar para oferecer o melhor ao aluno. Então, eu trabalho em escolas que têm profissionais extremamente capacitados, qualificados, mas também não são capazes sozinhos de dar conta, porque a demanda é muito alta. Então, a gente tem uma escola com 100, 200, 300 alunos, né? E o profissional não é apenas para uma escola, é para 3, 4 escolas, às vezes é para uma rede, né? Com 500, 1.000 e poucos alunos. Então, é uma demanda muito alta. Né? E assim, muitas vezes, o aluno da escola
privada, ele não vai esperar o professor da escola privada ou a direção ou a coordenação pedagógica constatar ou diagnosticar. Muitas vezes, uma conversa ele já encaminha, já busca uma ajuda profissional para além dos muros da escola. E na escola pública, muitas vezes é o contrário. Nós, como professores, nós chegamos a encontrar situações, ou chegamos a descobrir situações que o aluno passa que os pais não conhecem, que os pais não sabem como lidar. Então, a escola, na verdade, é onde se dá o estalo, é dá o start para tentar ajudar o aluno. Né? É ali mesmo com as dificuldades, tenta, marca ali, vamos conversar com o psicólogo, vamos, a assistente social procura o pai, procura a mãe, e vamos tentar ajudar de alguma forma. Ah, tem uma questão social por trás, é a pobreza. Então, vamos tentar de alguma forma. Então, veja que, assim, muitas vezes é a escola que tenta abraçar, é a escola que tenta ali mostrar ao pai que o filho precisa de uma ajuda, que muitas vezes não é a preguiça, que muitas vezes é uma questão mais grave, é uma questão mais complexa que se soluciona, mas com ajuda profissional. Mas muitas vezes o pai não tem essa consciência. E aí a escola, ela tem que, e a escola nesse momento é importante. Mas como eu te disse, essa diferença ela é muito grande, porque a escola pública, ela, óbvio que ela alcança a sua grande maioria de alunos, né? Ela tem um público muito maior, mas também a origem dos alunos, ela diz muito sobre a realidade de cada um deles, as famílias, de onde mora, das suas comunidades, o que se passa dentro de casa, o que se passa fora de casa, de onde ele convive. Então a escola meio que deságua tudo isso dentro da escola. E muitas vezes a escola não tem a capacidade suficiente, não porque não quer, mas porque não consegue dar conta dessa demanda que é muito alta. Como eu disse a você no início da live, tem pais aqui, tem professores, e sabem, e nós assim, nós vemos isso pipocar todos os dias na escola, todo dia tem um problema, é assim, é assado, é o aluno que tá totalmente, está assim, desorientado dentro da escola, está com rumo totalmente, sem rumo na verdade, e a gente precisa sentar, precisa conversar, só que até que a gente venha constatar, né? A gente vem a constatar o que o aluno está passando e que vai entender que ele está precisando de ajuda. Aí vai chamar a mãe, chamar o pai. Muitas vezes o pai e a mãe não têm a consciência do que precisa fazer ou como tem que fazer. Procurar um profissional, procurar um psicólogo. E aí vai dizer, não, mas meu filho não é doido, meu filho não tem problema, meu filho não é isso, não é aquilo. Quando na verdade é uma conversa, né? Uma conversa técnica, uma conversa com um profissional que ajuda muito. Mas infelizmente como eu digo a você, como eu disse a você, esse problema ele aumenta, né? Eu tendo a acreditar que esse problema ele vai se agravar ainda mais, infelizmente, né? E aí é onde eu chamo novamente a atenção dos pais que estão aqui na live, dos professores, até de alunos que já têm uma certa idade, que se encontram por aqui, para dar a devida atenção ao tema, né? E nem sempre esperar da escola, porque a escola muitas vezes ela faz o que pode. E eu falo agora do meu lugar de fala que é a escola pública. Eu não posso falar pelo lugar da escola privada, porque lá eu não trabalho, eu sou apenas pai de aluno também. Mas a escola pública, ela nem sempre ela consegue dar conta, nem sempre ela consegue abraçar essa demanda de problemas que surgem todos os dias. Então, é óbvio que a gente precisa aí de uma sensibilidade também dos governos, das gestões municipais, estaduais, para tentar compreender que não é apenas um emprego, não é apenas mais um profissional que vai ser colocado à disposição da escola. Ah, vou dar um emprego para fulano. Ah, não é isso. É muito mais que isso, mas é muito mais que isso, sabe? É assim, é entender que a saúde mental de jovens, de adolescentes e dos próprios professores também, da gestão, elas estão sendo cuidadas, estão sendo tratadas, porque quem tem pessoas na família que passou por problemas de ansiedade, de depressão, sabe o quanto é complicado, né? Então, assim, se nós tivermos daqui para frente uma sensibilidade maior para poder compreender o quão importante é esse acompanhamento, certamente a gente vai melhorar muito, vai ajudar muito, né? Mas o problema é bem grave. Sim, Beto, verdade. Eu estou vendo aqui algumas pessoas comentando, né? Vou agradecer a participação, é muito importante esse feedback, né? Da seriedade do assunto, né? Beto, a ansiedade, ela é um sofrimento por algo que pode ou não acontecer no futuro, né?
E aí você sabe que no ambiente escolar, né, eu não sei se na tua época era assim, mas na minha eu já peguei o famoso vestibular. Hoje é o Enem, né? Acredito que você também O Enem. já fez e tal. E a gente sabe que o que gira em torno do Enem é uma pressão muito grande, né? Porque ali é onde a pessoa vai, a rapaz ali de 18, 19 anos, vai ter que escolher uma profissão, um curso para ficar 4 anos, 5 na universidade, e tem aquela pressão de ter que passar, né? Dos pais muitas das vezes que não teve a educação, e aí põe aquela pressão nos filhos, olha, você estuda para ser gente, para não ser igual a mim. A gente sabe que existe muito isso, né? E além de tudo, das provas que são feitas no ano letivo, né? Acredito eu que essa decisão ela foi antecipada, né? Que o novo ensino médio, a partir do primeiro ano, ele já tem que direcionar uma carreira, digamos assim, né? Então, seja, mais pressão ainda, né? Mais peso, né? Uma pessoa ali de 16, 17 anos vai ter que escolher se quer biologia, se quer matemática, se quer história, assim, áreas do conhecimento distintas, né? E ainda tem um Enem que vai estar chegando, então existe todo um clima criado, um clima feito, né? Na cabeça de uma pessoa de 16, ainda tem que lidar com os conteúdos, lidar com essa fase que envolve muitas das vezes relacionamentos amorosos, briga com os pais em casa. Enfim, é um momento de crítico que envolve muitas decisões. E eu queria ter sua opinião voltado, relacionada justamente a essa questão do Enem. A gente sabe que tem muitos jovens que estão acompanhando essa live, muitos que irão ver, muitos pais de jovens, né, que vão estar fazendo o Enem. Então, o que é que você aconselha, o que é que você diz, né, para essa rapaziada que vai estar ali no primeiro médio, vai ter que escolher ali uma área de conhecimento, já está lá no terceiro ano, que vai fazer o Enem, né? O seu conselho como professor, né, como pai, né, que vivencia isso no dia a dia, nesse sentido, meu querido. Ótimo, ótimo. Ótimo tema, ótima intervenção novamente, Elias. Essa semana eu estava ministrando aula e eu fiz uma pergunta justamente nessa direção. E, assim, a constatação ela é muito maior do que eu esperava, sabe? Ao ponto, assim, de muitos alunos posterior, né, esse retorno, o pós-pandemia, principalmente alunos do terceiro ano, né, que vão enfrentar o Enem. Esses alunos, na sua maioria, eu não vou dizer a maioria, mas talvez ali entre 40% e 50%, 40%, muitos nem se inscreveram para o Enem. E alguns que se inscreveram já decidiram que não irão fazer a prova. Isso é muito grave, porque o que motiva essa decisão é uma insegurança, é um medo de enfrentar a prova. Não apenas por enfrentar a prova na condição de bicho-papão, aquela ideia do vestibular antigo, ou medo de ser reprovado, mas é um sentimento de impotência, é um sentimento de despreparo, é um sentimento de saber que, de achar, não ter condições para simplesmente abrir a prova e fazer. Isso é muito grave, porque isso em si já é um aspecto mental, né, de insegurança muito sério. E daqueles que dizem que vão fazer o Enem, tem alguns que dizem, eu estou morrendo de medo, professor. Eu estou muito medroso, eu estou muito ansioso, eu estou tenso. Mas por que esse medo? Por que essa dificuldade? Não, porque eu não me sinto preparado. E aí, essa é uma tônica que eu vou a tocar, né, no ponto. A escola privada, ela teve também esse processo de afastamento. Mas os pais têm uma visão melhor. E aí, muitas vezes, está ali acompanhando o filho, bora, estuda, tal. O filho sabe que se perder uma aula, perder um dia, vai ficar para trás nessa corrida,
nessa disputa por espaço que a sociedade cria naturalmente, né? E o aluno da escola pública, muitas vezes, ele não tem essa visão de família. Muitas vezes ele já é resultado ali, em grande medida, de problemas, de uma família com problemas, tal, tem que trabalhar, ele precisa ajudar a família, e às vezes essa vontade, esse desejo pelo futuro vai ficando adiado, vai ficando adiado, vai ficando adiado. E aí, tem alunos que dizem assim: professor, eu não me sinto preparado para fazer o Enem, porque eu passei 2 anos aí na pandemia e eu não me sinto preparado, eu não aprendi o suficiente. E assim, Elias, você sabe, todo mundo que está aqui, os professores que estão aqui, os colegas que estão fazendo uma interação muito legal, meu agradecimento desde já, sabem que assim, nós como ser humano, nós não vamos estar preparados nunca para tudo. Ah, vou estar 100% preparado. Não, claro que não. Mas assim, é muito sintomático isso, porque a maioria tá nesse processo de passagem ali, né, da adolescência, e eles têm um medo, eles têm um receio, eles se sentem despreparados. E aí fica uma interrogação muito grande para o futuro desses jovens. Bom, se ele está na escola, mesmo tendo ali perdido 2 anos dentro da escola, ele está ainda esse ano final na escola, e ele não se diz preparado, não se diz com condições de enfrentar ou de fazer o Enem, ou de fazer uma prova. Aí eu fico a interrogação muito grande: e o ano que vem? E quando ele sair da escola? Né? E assim, quantos deles terão a condição financeira de pagar um cursinho? Quantos deles terão a motivação de, mesmo que de graça, gratuito, procurar um cursinho? Ou de estudar por conta própria? Quantos deles não vão, de imediato, procurar um emprego? Ou procurar algo que gere alguma renda para eles? Já vão ter concluído os estudos, como eles dizem, vão estar com o diploma na mão. O que é mais fácil é tentar buscar um emprego no meio dessa dificuldade toda, ou estudar para o Enem? Então, com isso, o que é que eu vejo? Há uma redução muito grande de alunos que vão pegar o caminho, o desvio, o atalho ali. Em vez de enfrentar o Enem na busca de um futuro melhor, na busca de se formar, de entrar na universidade, muitos vão pegar o caminho mais fácil, quer dizer, não, eu não vou entrar por essa porta não, eu vou seguir por aqui, vou pegar meu diploma, eu vou lá para o Cine, vou fazer um currículo, vou falar com um amigo na Alpargatas e vou ver o que eu consigo. Não que seja desonroso, não, mas assim, a ideia da escola é formar o máximo possível de pessoas que, além da formação acadêmica escolar, mas a formação também de mente, a formação que ele consiga entender que ele pode ir além, que ele pode conquistar mais, que só depende muitas vezes dele, do esforço dele, né? Então, assim, o que a gente vai ver é que, mesmo na escola pública, sabe, Elias, eu vou concluir, mesmo na escola pública a gente encontra problemas de desigualdade muito grandes. A gente encontra escolas que têm uma preparação muito melhor em termos de disciplinas, tem uma disciplina, inclusive, na rede estadual, chama-se Projeto de Vida, tem preparação para redação, mas assim, nessa mesma rede a gente vai encontrar escolas que não tem um professor de português. A gente vai encontrar escolas que não tem um professor de matemática. E o aluno olha e vai dizer assim: como eu vou fazer a prova do Enem? Como é que eu vou fazer? Como é, professor, que eu vou fazer? Então eu não vou nem lá. E eu digo para você assim, já há alguns anos que eu trabalho na aplicação do Enem também, e eu acabo que eu fico observando ali, desde eu chego na escola muito cedo, 8 horas da manhã, e fico até o final, e eu fico ali observando as reações dos alunos ao longo daquele dia da aplicação da prova. Então, assim, são coisas que a gente diz: meu Deus, onde é que esse pessoal está com a cabeça? São jovens que chegam ali 10h30 da manhã, a prova começa de 1, e traz uma sacola de alimentos, e aquela ansiedade para fazer a prova, termina comendo o alimento todinho antes de começar a prova, e assim, e tá lá esperando, na hora de entrar, aí percebe que esqueceu a identidade, vai pegar um mototáxi, vai pedir para alguém, aí entra na escola, percebe que o celular tá ligado, assim, assim, eu vejo quanto que isso é complicado, sabe, e o Enem é um momento tenso, né? Foi para mim, foi para você, é para todo mundo, e não é diferente para os nossos alunos, para os nossos filhos, não vai ser diferente, porque nós, quando tivermos um filho nessa condição, nós também vamos ficar, né, ansiosos, tensos, como é que meu filho vai lidar. Então, esses alunos, eles muitas vezes não têm a dimensão do que vão enfrentar.
E aí muitas vezes eu digo para eles, né, concluindo a sua pergunta, tem que ter calma. Não adianta assim, o que estudou, o que se preparou, se está preparado ou se acha preparado ou não, não é de uma hora para outra que você vai melhorar, que você vai resolver tudo. A prova não é um bicho-papão, você vai ter outras oportunidades, mas tem que manter a calma, tem que ficar tranquilo o máximo possível e tentar sentar ali, abrir, ler como uma situação, né, comum. Eu digo até a eles, olha, do jeito que o Enem é um divisor de águas na sua vida, é como uma entrevista de emprego. Você fica nervoso, fica ansioso, porque sabe que aquilo pode mudar o seu rumo. Pode gerar um emprego, você vai ter uma renda física, vai ter uma segurança financeira. Então, o Enem, ou a prova do Enem, ou de um concurso público, seja lá como for, também é um divisor de águas. Mas a gente tem que enfrentá-la com a certeza de que a gente sabe onde a gente pode ir. Né? Cada um tem que saber onde pode ir. Só que tem que ter essa consciência. Ó, se eu não estou me sentindo preparado, eu vou fazer a prova. Eu conheço pessoas ali que assim, já fez o Enem no primeiro ano, no segundo ano, como trainee, né, treinando ali, mas no terceiro ano não quer fazer. Não me sinto preparado, eu acho que eu não vou fazer, vou deixar para o ano que vem. Então é aí onde o pai, onde a mãe precisa entrar e precisa dizer, não, meu filho, vá lá fazer. O resultado, e é preciso ter muito cuidado com isso, porque é uma pressão muito grande sobre os ombros, sobre a mente desses jovens. Né? Então, assim, o pai, a mãe, um tio, alguém com essa consciência tem que chegar e dizer, não, vá lá, para fazer a prova. Se não der certo, tem outra oportunidade, a gente vai estar junto, vai estar lhe dando força, quantas vezes for necessário. Então tem que entender que tem que ter o limite da carga, tem que ter o limite ali do que o aluno pode suportar, para ele não colocar isso na mente sobre ele de forma tão pesada que impeça de ele ficar à vontade ou ficar livre, não ficar livre 100% que é impossível, mas que ele sinta-se mais tranquilo para enfrentar esse momento. Eu tive a oportunidade, Alisson, desse semestre passado, de estagiar em educação, né? E o meu grupo ele ficou justamente com o pessoal entre 15 e 18 anos, que é o ensino médio, né? E justamente a gente pôde observar essas questões relacionadas ao Enem. Agora, assim, me preocupa a sua fala, sabe, Alisson? Me deixa até, assim, tenebroso, porque você fala que o seu relato é de que os jovens não só têm o medo de fazer o Enem, eles não fazem, né? O medo é tanto que eles não chegam nem a fazer, né? Então, assim, eles só vão poder vencer essa barreira se eles forem lá e sentar a bundinha lá na cadeira e fazer. E eles vão perceber que não é uma prova de sete cabeças, que é só eles controlar suas emoções, e talvez não seja na primeira, na segunda, mas na terceira consiga passar. Enfim, mas me deixou muito, muito preocupada essa sua percepção de que ele não quer nem fazer, né? Não quer nem encarar esse desafio, né? Bem complicado. Mas, Alisson, já estou caminhando aqui para o encerramento, tá? Meu querido, liberar você aí para ficar com seus direitos, suas princesas. Mas, antes das considerações finais, como você já ressaltou aqui algumas vezes, a gente tem muitos pais, né, que estão acompanhando essa live. E quando eu digo pai, né, eu não estou só se referindo ao sexo masculino, né? Pensar hoje no contexto familiar, tem muita mãe que cria os filhos sozinho, só o pai ou sua mãe. Enfim, estou falando a pessoa responsável ali pelo jovem, né, pelo adolescente. Eu queria que você trouxesse uma mensagem para essas pessoas. Né? Você já tocou aqui algumas vezes, e eu acho pertinente você, como professor, lançar esse olhar, né? Essa questão dos pais serem parceiros do filho, né? Entender que o ambiente escolar é um ambiente muito, digamos assim, tóxico, né? Você falou do bullying, a gente sabe das pressões que tem nesse ambiente, do namoro que não dá certo, da prova que se você não tirar uma nota boa, o pai vai lhe castigar, né? Tudo que envolve esse meio escolar. Né? Então, eu queria que você trouxesse uma mensagem, né, para a gente. Né? Eu sou pai, eu vou aqui estar ouvindo você,
sobre essa questão, como é que a gente pode ajudar nossos filhos, né? O pai que está aqui, que está assistindo, o pai que vai ver depois essa live, a mãe que cuida dos filhos sozinho, como é que pode ser parceiro nesse sentido, nessa fase tão importante na vida das pessoas, que é essa fase escolar, né? Elias, outro tema importantíssimo. É assim, eu vou começar a falar aqui como pai também, na condição de pai. Eu tenho 2 filhos e meu primeiro filho tem 10 anos e eu o acompanhei de forma muito presente, né? Nesses 10 anos, nós tivemos um acompanhamento muito próximo, desde os primeiros anos escolares, de tarefas, de tudo. E o que é que eu percebo? Minha filha tem 2 anos, vai fazer 3. E eu me cobro. E essa semana eu conversava com a minha esposa exatamente sobre isso. A nossa relação como um pai instrutor de ensino com o nosso filho para a nossa filha tem uma diferença muito grande. E essa constatação como pai é importante, porque a gente sabe que a gente está falhando, que a gente está, de certa forma, faltando. Mas assim, até onde você é consciente disso? Até onde você pode mudar? Até onde você, na verdade, é produto dessa sociedade avexada, dessa sociedade intensa? Nós vivemos em uma sociedade em que o YouTube, quem assistiu o YouTube, quem sabe, o YouTube tem uma ferramentazinha lá que você pode acelerar os vídeos para ver o vídeo mais rápido. O WhatsApp, quando a gente recebe um áudio, a gente tem uma função lá de apertar para o áudio sair rapidinho lá. Então a gente vive numa sociedade que ela é muito intensa, que ela é muito rápida, né? E nós, por esse motivo, por essa vivência, nós acabamos também não conseguindo nos ali estar ao lado dos nossos filhos, né? Para dar esse suporte. E eu digo a você assim, na condição de pai, eu reconheço também que nós perdemos um pouco do time, perdemos um pouco de saber como lidar nessa geração que é produto da tecnologia, nessa geração que é acostumada. Veja bem, minha menina ela tem 3 anos e eu sei que tem meninos aqui, filhos mais jovens do que ela, que você dá o celular e ela faz tudo, ela não sabe ler, não sabe escrever, mas ela sabe operar, e ela sabe fazer, e ela sabe achar o que ela quer. Então, veja, nós vivemos uma geração que o habitat natural é a tecnologia. E aí, muitas vezes, nós, pais, nós perdemos um pouco perdemos o time e não sabemos como lidar com isso, né? Então, assim, o ambiente escolar por si só vai chegar àquela fase da adolescência, a fase da transformação, da transição, do reconhecimento, das mudanças do corpo, né? Então, o ambiente escolar é um ambiente natural de competitividade, de tirar nota, de apresentar-se em público, né? De todas essas questões que você acha que vai ter aprovação ou não do colega, do professor, vem as questões de bullying. Ou seja, o contexto escolar ela está envolvida em vários aspectos gerais que muitas vezes o pai que está em casa não tem a dimensão exata. Então, é bem verdade que a tecnologia ela ajuda muito, as redes sociais ajudam muito, mas também prejudicam muito. Todos nós sabemos. A escrita do aluno ela é extremamente prejudicada com a escrita rápida do aluno, né? De abreviação, de trocar termos. Então, isso, para nós como professores, quando a gente chega na sala de aula, a gente sente o aluno que ele não consegue escrever direito, ele não consegue interpretar bem, ele tem dificuldade de se relacionar. Por quê? Porque ele é resultado dessa tecnologia avexada. Da gente tentar dar uma aula, a gente vai e coloca um vídeo, o vídeo é 3 minutos, é 4 minutos, ele diz, o vídeo está longo, professor. Que vídeo demorado é esse? Né? Por quê? Porque é uma geração que quer tudo rápido, que quer tudo rápido, que quer rápido, rápido, rápido. Então nós, como professores, nós como os pais, temos que tentar também fazer aulas, mas um pai que muitas vezes tem pouca leitura, tem pouca instrução, o que fazer? É aí onde o pai tem que tentar de alguma forma. Se ele deixar o filho totalmente solto, aí ele vai ficar totalmente distante. É tentar ajuda, nem que seja da própria escola, né? Buscar o acompanhamento, visitar a escola. Eu digo sempre, sabe, Elias? Toda vez que a gente encontra um pai na escola, a gente fica muito feliz, muito satisfeito. Mesmo que às vezes essa vinda à escola não seja voluntária, seja às vezes resultado de uma indisciplina ou de uma conduta do aluno que não devia ser, mas o pai vem à escola e é a oportunidade que a gente tem de fazer o pai entender que a escola é uma parte da casa,
né? É uma parte da casa. Então, nós que somos professores, nós também somos pais. E quando a gente chama a atenção do filho, de um aluno, é como se fosse nosso filho também. E nós, como professores, eu digo aos pais que estão aqui presentes, entendam os professores, vejam os professores como parceiros nesse processo. Vejam os professores como pessoas que também querem o bem dos seus filhos. E muitas vezes uma conversa, muitas vezes uma conversa com o professor no sentido de auxiliar, de ajudar, vendo ali o futuro lá na frente do filho. Né? E muitas vezes o pai e a mãe não quer compreender isso, acha que o professor está exagerando uma coisa ou outra. Mas assim, não acontece do professor chamar um pai numa escola para conversar e dizer que o filho não presta, que é isso, que é aquilo, que vai expulsar da escola. Não é isso. Sempre que é chamado à escola é no sentido de, ó, pai, mãe, acompanha, vê as tarefas, conversa com seu filho, bota uma disciplina, bota um horário de estudos, diminui o celular, olha o celular, vê o que ele está assistindo, diminui a quantidade de horas, coloca atividades para teu filho fazer, vê as tarefas do dia a dia, todo dia, ou de um ou de outro, vai ter tarefa. Coloca um livro, cria um horário de estudo para os filhos. Aí você vai dizer mais alto, mas muitas vezes os pais não têm condições nem de estar em casa, porque precisa trabalhar. E eu compreendo perfeitamente. Mas assim, ou você é uma escolha muito difícil, mas ou você, de certa forma, se esforça, abre mão um pouco do teu tempo, mesmo que seja no horário do descanso, do cansaço, e dá um pouquinho de atenção. Atenção, porque a atenção de pai e mãe é diferente de toda e qualquer atenção, né? E conhece um pouco, e tenta desvendar, discutir um pouco do que teu filho está passando, porque é melhor você perder um tempinho do teu descanso e dar esse tempo a teu filho, do que você perdê-lo para o mundo que está aí com a boca aberta para abocanhá-lo, né? As más influências, o mundo das drogas, enfim, toda a influência, os caminhos são os mais amplos e abertos. Então, assim, na condição de pai, na condição de professor, é isso que eu digo. Dê um pouquinho de tempo, o mínimo que seja. Converse, tente ouvir, passeia, anda de bicicleta, caminha, joga bola, assiste um vídeo, né? Quantas vezes eu já não me peguei, meu filho dizendo, pai, vamos assistir aquele vídeo comigo, daqui a pouco a gente vai, amanhã tá assistindo, depois eu, epa, peraí, vamos lá, vamos assistir. Às vezes você não está dando atenção àquilo, mas você entende que você está dando atenção a ele. E é importante para a formação, para entender que tem alguém olhando por ele, que tem alguém que está interessado também no futuro dele. Então, você que é pai, já vou concluir, você que é pai, você que é mãe que está aqui, é importante demais dar atenção a teu filho. Muitas vezes, o comportamento do pai, o comportamento do aluno na escola, ele é justamente uma tentativa de chamar atenção para que alguém veja, para que um professor, para que uma diretora, para que um porteiro, para que um psicólogo, um assistente social veja que ele precisa de ajuda. Muitas vezes o choro, ou o silêncio, ou a tristeza é uma forma de chamar atenção na escola, porque em casa ninguém está conseguindo dar essa atenção para ele. Então fica atento, isso é importante para o futuro do teu filho. Só vive uma vez, né? E a gente não pode desperdiçar, né, esses momentos, né, com nossos filhos que são tão importantes e marcam, né, de fato, né? Tanto para o bem quanto para o mal, né? Pais ausentes, né, nesse período, na verdade, em qualquer momento, né, deixam marcas, sequelas que vão o resto da vida, né? Muito bom, Alisson. A gente já está encerrando, já está caminhando, né? Mais para o final. Eu queria que você, antes das suas considerações, deixasse, né, sua reflexão acerca desse assunto. A gente tem relatos aqui no chat sobre pais que também têm ansiedade, né? Tem muita gente aí que tá nesse ambiente escolar, como você, como professor, mas também como aluno. Você fizesse essas considerações finais, só pedindo ao pessoal também, não deixe de seguir, certo, o Instagram da Fiel, né, Fiel_CG. Nós temos esse intuito de trazer mais e mais conteúdos, né, voltado para essa questão emocional, pessoal e espiritual. Hoje a gente está aqui com o professor, especialista em história, especialista em direito do
de Direitos Humanos, mestre em História, né, Alisson. Próxima live a gente vai ter um momento sobre empregabilidade, né, com a Hunter, de RH, Samla Trindade. Então vai ser um momento que a gente vai poder também ter orientações de como conseguir o primeiro emprego. Então, assim, a gente está tentando trazer, né, através dessas lives, um pouco mais de informação, de conteúdo, para que você tenha, digamos assim, uma facilidade, né, e não fique tão preocupado com essas coisas e saia daí, de fato, nos caminhos certos, né? Mas voltando, bem, deixe suas considerações finais, sua mensagem, né? Sua rede social para o pessoal seguir você aí, né? Se a diretora de Bento estiver por aí, olha, o homem é bom, viu? Se a sua gestora estiver por aí, cabo é bom. Tudo. Então, uma palavra contigo para você fazer essas considerações finais, né? E deixar aí sua mensagem para nós. Tá bom, Elias, muito obrigado, meu irmão. Eu quero, desde já, agradecer muito. Agradecer ao pessoal que está acompanhando aqui, né? Pastora Lourdes, pastor, professor Tiago, é uma referência, né, para nós. Pedir que sigam lá, fiel, os primeiros passos, mas tem uma função social, espiritual, muito importante. Agradecer a você, Elias, por essa oportunidade, que também enriquece a mim, né, e poder, obviamente, trazer um pouquinho de colaboração para todos que estão aqui nos acompanhando. E assim, sabe, Elias, tem uma frase que eu li essa semana, essa semana eu estava refletindo com os alunos sobre ela, a frase do Augusto Cury. A frase não é literalmente essa, mas ele fala que essa é uma era em que nós temos tantos amigos virtuais, temos tantos amigos, milhares, centenas de amigos virtuais, mas estamos tão próximos dessas pessoas nas redes sociais, um segue, o outro segue de volta, um curte, outro comenta, e muitas vezes com aquela frieza do mundo virtual. Então nós estamos tão perto dessas pessoas, ao mesmo tempo tão distantes de si próprio. Isso me fez uma reflexão, me fez refletir essa semana com alguns dos meus alunos, o quanto que nós, enquanto seres humanos, nós estamos distantes de nós próprios. Essa é uma era em que a velocidade, a pressa, tudo é muito intenso. As relações não são as mesmas, tudo é muito rápido, tudo é muito frio, né? Tem um pensador, Balmer, que ele fala que a sociedade é líquida, né? Escorrega pelas mãos. Então nós vivemos um tempo de frieza, um tempo onde a sociedade perdeu um pouco dessa empatia uns com os outros, e perdeu esse relacionamento, de poder ouvir, de poder sentir, de poder dar atenção, mesmo que não possa fazer muito, mas nós vemos uma sociedade que ela cada dia mais esfria enquanto ser humano. É cada um por si, e aí Deus que seja por todos, né? Então, nós estamos cada dia mais distantes de si próprios. É preciso que nós voltemos a nos encontrar, a voltar a si próprio, a nossa essência de fato, né? Olhar para nós, corrigir nossos erros, né? Acertar ali os caminhos, olhar para os nossos filhos, olhar para a nossa família, né? E aí serve para todos nós. A gente está discutindo aqui no âmbito escolar, mas como eu disse, a escola ela é uma extensão da nossa casa. O aluno passa, como você bem disse no início, Elias, foi muito feliz, o aluno passa muito tempo da sua vida dentro da escola. E é na escola que ele aprende os bons e os maus costumes também. Os bons e os maus exemplos também. Então não adianta o pai fechar os olhos para isso. É preciso que o pai e a mãe estejam de fato bem de olhos abertos. Não adianta o pai esconder determinados assuntos do filho. Porque se o pai não ensinar e não conversar, ele vai aprender de qualquer forma. Ou na escola ou na rua. Então é muito legal, é muito bom. É satisfatório que se o pai puder tratar dos temas mesmo os mais polêmicos, mesmo os mais difíceis, porque aí ele vai ser tratado, ele vai ser ensinado com segurança, sabendo que quem está ensinando, pai e mãe, está ensinando com amor e para o bem dele, né? E quem dera que se nós tivéssemos uma sociedade em que todos os pais e mães tivessem a condição e a formação, né, pessoal, humana, psicológica, que pudesse auxiliar, que pudesse ter esse cuidado,
quem dera, infelizmente nós temos famílias que sofrem, são destruídas pela droga, né? Pela violência, enfim, pelas condições sociais, né? E aí, infelizmente, não tem essa capacidade dessa ajuda aos seus filhos. Mas se você tem, se você pode dar essa atenção, se você pode pensar no futuro do seu filho e entender que a formação do seu filho é para além da escola, né? Como diz aquela frase, a escola ela ensina muito, mas a educação primordial ela tem que vir de casa, ela tem que vir dos filhos, ela tem que vir dos pais, aliás, né? Então guarde isso aí no seu coração e que eu desde já agradeço muito pela oportunidade, agradecer a cada comentário, a cada amigo, a cada colega professor, a Érica que teve aí, fez seus comentários excelentes, todos os amigos, alunos que passaram por aqui, todos os irmãos, colegas, enfim, Elias. Meu muito obrigado, os meus mais escolhidos agradecimentos a você por essa oportunidade. Desejar a todos uma excelente noite, uma excelente semana. Fiquem com Deus e que certamente Ele vai também estar conosco. Legal, Alisson, obrigado. Imagina, meu, foi um prazer, viu? A gente, só em conversar, assim, a gente tiver ali pouco tempo no culto, né? Mas ali 5 ou 10 minutos a gente já sabe o quão você é detentor de conhecimento, né? E assim, muito obrigado, cara, por compartilhar assim, sua história, sua trajetória, né? A vivência que você está tendo dentro da sala de aula, né? Seu conhecimento, foi muito enriquecedor, né? Não só para mim, que estou aqui batendo esse papo com você, mas para aqueles que vão acompanhar posteriormente e aqueles que puderam participar conosco, né? Só encerrando, não deixa de seguir, tá bom? O Instagram da Fiel, Fiel_CG, né? A gente está com esse intuito de trazer mais e mais conteúdos, né? Voltado ao desenvolvimento pessoal, emocional, espiritual. E assim como o Alisson aqui, né? Muito detentor, um homem de caráter, um professor, gente boa. A gente tem essa intenção também de trazer mais e mais pessoas para estar, né, agregando mais conhecimento e mais valor à formação das pessoas. Então, Alisson, muito obrigado, viu? Você dispôs o tempo aí da sua família para estar aqui com a gente. Deus te abençoe, meu irmão. Que você siga forte aí na caminhada e pegue mais leve com os alunos, viu, na sala? Tô brincando. Você é gente boa. Um abraço, querido. Quem dá nota baixa é o professor Tiago, hein? Faça isso não, professor. Faça isso não, pastor. Alisson, muito obrigado. Querido, boa noite. Fique com Deus, viu? Obrigado pela participação, pelos coraçõezinhos. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Alisson. Deus te abençoe. Abraço, querido. Mais ordens, viu? Fiquem com Deus.